Bom, gurizada, vou apresentar aqui para vocês, então, o nosso livro, né, de Que Músculo Está Pegando o Professor, e aqui, Cinesiologia e Biomecânica dos Exercícios Abdominais, tá certo? Aqui, prefácio do livro, o professor Charles Lopes nos honrou, aqui também fazendo a apresentação do livro, né, prefaciando o livro. Então, muito obrigado ao professor Charles Lopes, o currículo meu e do Caio, dados iniciais aí do livro, como qualquer outro. O pessoal comprou em pré-lançamento, nós registramos o nome aqui, agradecemos muito a confiança no trabalho, quem comprou em pré-lançamento. Os demais livros que nós temos também são apresentados aqui, os demais livros. Fizemos uma apresentação do livro e depois os agradecimentos meio do Caio, e aí vem o sumário. Tá? Eu não vou apresentar o sumário porque eu vou mostrar o livro inteiro para vocês, para que vocês possam conhecer o material que vocês venham adquirir. Então, o capítulo 1 é a introdução, as justificativas. Nós apresentamos todo o material de justificativo, quais são os pontos de colocação dos eletrodos, né, do par de eletrodos, por que colocamos, por exemplo, no latíssimo do dorso, está explicado aqui, porque alguns exercícios abdominais solicitam, trapézio, idem, né, e obviamente a região abdominal foi selecionada, foi monitorada eletromiograficamente, então todo o procedimento de eletromiografia foi demonstrado aqui. A taxa de gordura na região, medida por dobra cutânea, os pontos de colocação, isso aqui são imagens reais da parte interna do livro, tá? Então, esse capítulo 1, como vocês podem ver, ó, as colocações dos pontos de eletrodos, isso aqui são as imagens que eu fui cobaia, né, das coletas desse livro, o eletromiógrafo. Então, nós mostramos exatamente como foi feito e descrevemos cruzando com a literatura. Vocês podem ver que o livro é riquíssimo em termos de referência, porque tudo que nós fizemos está justificado na literatura científica. Os testes CIVM, testamos mais de um teste CIVM, que é a contração isométrica voluntária máxima. Quem não sabe, não entende, não sabe qual é a lógica da CIVM, nós explicamos aqui no livro. Aqui são os testes CIVM feitos. É extremamente necessário isso para saber o percentual de ativação do músculo nos diferentes exercícios abdominais. Então, nós fizemos isso. Está ricamente ilustrado o livro e ricamente alicerçado na literatura científica. Tudo desse capítulo 1 e dos demais capítulos, mas particularmente do capítulo 1, que justifica a eletromiografia, como ela é feita, os protocolos, procedimentos, tudo está justificado pela literatura científica, tá? Não é nada de achismo meu e do Caio, aqui os autores do livro. Aqui os demais dados antropométricos e morfológicos meus, fizemos também uma demonstração postural, que alguns estudos mostram que há algum grau de influência sobre os padrões de eletromiografia ativados nos exercícios, foi o teste básico, para demonstrar também meu grau de força e resistência abdominal, fizemos aí o teste de prancha abdominal, um teste validado pela ciência, né? Demonstrado e validado pela ciência. Fizemos sit-up test também, para fazer os movimentos dinâmicos de flexão do quadril. Então, está tudo altamente justificado, os percentuais de ativação. Quem nós seguimos, né? O Giovanni aqui com os percentuais de ativação, que ele propõe esses percentuais de ativação nós fizemos. Então, o capítulo 1, vocês vão entender tudo sobre a eletromiografia, todos os procedimentos usados, sobre o teste, qual é o meu nível de condição abdominal, para poder entender quem é o indivíduo que está servindo como amostra, que sou eu, tá? Depois entramos no capítulo 2, exercícios abdominais isométricos de prancha abdominal ventral. E aí aqui, pessoal, vocês vão notar que nós fizemos, além da prancha abdominal clássica, aqui o abdominal reto abdominal superior direito, quanto que ativou, reto abdominal superior esquerdo, supraumbilicais do lado direito e esquerdo, reto abdominal inferior do lado direito, e depois é tudo do lado direito, oblíquo externo, reto femoral do lado, externo, do lado direito, que é flexor de quadril, trapézio medial, latíssimo do dorso e o longuíssimo representando os eretores da coluna. Aqui uma relação superior e inferior dos reto-abdominais para ver se estava solicitando mais a região superior ou inferior. Vocês vão entender direitinho no livro. Eu e o Caio detalhamos bastante isso. Fizemos muitas imagens, né, apresentando as questões que embasam a atividade maior ou menor da parede abdominal, qual é a função que ela apresenta, e percebo que nós colocamos várias aplicações. Para cada tópico analisado, cada tópico que vocês veem de aplicação aqui, a aplicação aqui é uma aplicação que o livro apresenta. Então, o livro é recheado, além de analisar diversas variações de exercício, nós trazemos sempre a reto abdominal superior direito, esquerdo, reto abdominal inferior, oblíquo externo, reto femoral, trapézio medial, latíssimo, longuíssimo, sempre fazendo essa análise. E o livro é recheado de aplicações, como vocês podem ver. Sempre tem aplicações, que são ideias prescritivas a partir dos resultados que nós obtivemos no livro. Então, o livro está bem técnico,
bem científico e, percebam aí, reforço a ideia, muita aplicação, certo? Porque a ideia é a aplicação prática, e aqui estão os dados eletromiográficos obtidos com diferentes variações, nesse caso aqui da prancha abdominal, nesse capítulo, né? Exploramos aí diferentes variações da prancha abdominal para tentar entender aqui uma retroversão da pelve, por exemplo, para tentar entender e verificar o que que ativaria mais, o que que ativaria menos, e colocar também um escalonamento do menos ativado ao mais ativado em termos de proposta prescritiva. Então, esse é o capítulo 2. Vocês podem ver que nós testamos diversas variações, como eu já havia comentado, de execução do exercício abdominal na prancha abdominal. Então, tá bem bacana aqui, tenho certeza que vai ajudar muito vocês, sempre com muita aplicação, sempre cruzando com a literatura científica. Cada aplicação aqui, pessoal, é uma proposta prescritiva, uma situação prescritiva que pode ser feita a partir dos resultados que nós obtivemos no livro. Então, ele está bem sustentável, muita informação, muito técnico, muito científico. Vocês podem ver que o texto aqui geralmente está discutindo. E esse último tópico do capítulo, que são os gráficos comparativos da ativação muscular, aqui estão os exercícios da menor a maior ativação, por exemplo, aqui do reto abdominal, região inferior, infraumbilical. Esses dados aqui, nós fizemos também um curso paralelo online para discutir esse gráfico. O curso está acessível para quem adquiriu o livro, vai adquirir o curso online também, e esse curso nós discutimos esses gráficos. Aí passo ao capítulo 3, que a abordagem é exatamente a mesma, só que agora nós analisamos os exercícios em decúbito lateral e diversas variações em decúbito lateral, analisamos a biomecânica, né? A força de reação do solo, centro de gravidade, as alavancas geradas a partir disso. Então, como eu digo, como eu disse, o livro está bem completo, diversas variações, né? Bem completo. A biomecânica é sempre bastante exposta aqui, discutida, analisada. A biomecânica explica as ativações, né? E tem também as ativações mostrando pela eletromiografia. Então, o livro está bem bacana. Quem já adquiriu o volume 1, que é sobre flexores do cotovelo, vai ver que nós mudamos algumas coisas aqui em termos de estratégia de apresentação para ficar mais detalhado ainda para o leitor e muito mais aplicação do que no livro 1. Se o livro 1 já tinha e tinha bastante, que nós nos propomos agora nesse livro 2 sobre abdominais é aumentar a proposta de aplicação. Como que nós fizemos isso? Essas aplicações que vocês têm aqui, ó. Cada aplicação que tem aqui são aplicações de proposta prescritiva. E percebam que são, isso aqui é o capítulo 3 do livro, né? Onde nós temos os em decúbito laterais, aqui em decúbito lateral, abdominal, ostra. Então, tem muito material. De novo, no final do capítulo, a análise comparativa dos exercícios de maior ativação para o de menor ativação e a discussão desses gráficos, a análise prescritiva, a proposta prescritiva, está no curso online que acompanha o livro. Aqui com bola, fizemos também uma análise bem detalhada com bola, diversos abdominais com diversas propostas, a análise biomecânica sempre feita, sempre executada no livro, sempre cruzando com as informações científicas atuais, vendo o que os estudos científicos apresentaram e o que nós apresentamos. Claro que tem proposta de exercício abdominal que nós não encontramos na literatura, porque nós fizemos, por exemplo, esse exercício abdominal não se tem uma proposta semelhante de análise na literatura. Então, o que se tem é o que nós temos no livro. Aqui é a discussão biomecânica, do porquê que ele tem uma ativação bem particularizada. Então, aqui gerando uma instabilidade, que a literatura é bem coesa quanto a isso, né? Bem clara quanto a isso. A instabilidade aumentando a ativação muscular, aqui as repercussões biomecânicas, mais uma vez. Então, nós fortalecemos muito a explicação biomecânica. Buscamos aqui explicar, detalhar a biomecânica da melhor forma possível nas diversas variações que nós analisamos agora aqui com a bola, né? Com a variação com a bola. Essas variações são muito estudadas na literatura, nós cruzamos com o material da literatura. Ah, os curl-ups também analisamos aqui, as formas do curl-ups, inclusive com peso. Vocês vão ver agora aqui na sequência, aqui a posição inicial e final, e depois nós colocamos quilagens, pesos, e analisamos as alavancas também e a repercussão eletromiográfica, o quanto que impera colocar peso e acentuar a intensidade, aumentar a alavanca com o peso, né? Então tem diversas abordagens, análise aqui, o livro está bem rico, bem informativo, muito aplicável, tenho certeza que vocês vão gostar bastante, tá? E principalmente vai ajudar muito vocês. E para fechar, o último capítulo aborda foco interno, foco externo, que é
É um dado da literatura que já está bem sustentado na literatura, mas no Brasil ainda não entrou no radar da galera, né? Que é o foco interno é o esmaga que cresce. O pessoal até questiona, mas tem muito dado científico mostrando que isso acontece, aumenta o recrutamento de unidade motora, e estudos crônicos já apontam ganhos hipertróficos com o uso do foco interno, e nós testamos isso no livro com eletromiografia. Testamos em diversas variações de exercícios abdominais e obtivemos resultados bem interessantes, muito aplicáveis. Vocês vão ver que o uso do foco interno ele vai ajudar muito. Testamos em 4 exercícios isométricos e 3 exercícios dinâmicos. Cada tabela que vocês veem aqui é um resultado referente a isso, tá? Então, está muito aplicado, como eu disse. Tem essa abordagem toda aqui do último capítulo sobre o foco interno e foco externo, 7 exercícios analisados. Fizemos diferentes propostas metodológicas para analisar. Ficou bem bacana, tá? E aqui um resumo final dos tópicos finais desse capítulo do foco interno, como usar, como executar ele, está bem aplicado, as considerações finais. E aí algumas curiosidades, que esse, na verdade, é o último capítulo. Nós apresentamos aqui algumas curiosidades durante a gravação, ou algumas situações que ocorrem durante a gravação em que do livro, né, a monitoramento da eletromiografia e depois as referências. Então o livro está muito bacana, com certeza vocês vão gostar e principalmente vai ajudar vocês. Certo, gurizada? Então apresentado aqui o livro para vocês, um abração, espero que adquiram e que venha realmente ajudar. Foi escrito para isso. Eu e o Caio caprichamos para fazer nesse volume 2 melhor que o volume 1, em termos de aplicações para vocês, tá ok? Valeu!